Hoje realizamos uma entrevista pelo portal Diário Republicano, tendo a honra da participação de duas personalidades influentes e defensoras das pautas conservadoras aqui na capital. Estamos com o promotor Sérgio Rafushi, fenômeno na eleição passada, onde concorreu para a Senado, obtendo a expressiva votação de 163.314 votos só no procurante, superando o ex-prefeito Nelson Trade e a atual senadora do partido do presidente PSL, Soraya Tronic. Ganhou sua notoriedade por sua atuação em defesa do direito da criança e do adolescente e em 2015 resultou até em um projeto com o seu próprio nome, que é a Lei Rafushi. Também estamos com o Lucas Cohen, ativista de direita, pastor e conhecido por posições firmes e favoráveis ao projeto Escola Sem Partido, o que lhe rendeu grande embate e certos problemas com movimentos de esquerda e até com os candidatos. Gostaria de agradecer aos senhores por ter cedido um pouco do espaço do seu tempo e se o senhor puder fazer uma breve apresentação sobre vocês. Vou começar pelo Dr. Rafushi. Quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando daquilo que a gente tem trabalhado no Ministério Público e desejar que esses nossos programas sigam adiante e alcancem o seu propósito porque foram criados. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar ao Diário Republicano, a todos os amigos que acreditam na pauta conservadora, acreditam no futuro do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu tenho a honra de estar ao lado hoje do Dr. Sérgio Rafushi, acreditando nas mesmas pautas, nos mesmos projetos. E nós queremos hoje realmente falar sobre a mudança, sobre a transformação e sobre o futuro do Estado e do Brasil. Ótimo. Primeira questão vai para o Dr. Sérgio Rafushi. Em sua carreira como promotor público, o senhor ganhou notoriedade por sua atuação na defesa dos direitos de criança e do adolescente, atuando na promotoria de infância e juventude e desenvolvendo projetos de prevenção vinculados à vida escolar, como o projeto ProServe. Em que consiste tal projeto? ProServe nasceu dessa necessidade de se restabelecer um ambiente escolar saudável, considerando o nível de indisciplina, sem que houvesse uma resposta à altura dessa indisciplina. Então, desde o início do Estatuto da Criança e Adolescente, as escolas no Brasil apenas tratam com advertência qualquer tipo de violação. E isso fez com que toda essa geração desacreditasse nessas respostas disciplinares. E isso gerou essa cultura da impunidade. Não a impunidade na contrapartida da punição pura e simples, mas a partir do momento que você adverte um aluno do que ele fez está errado, você vai dizer, não faça isso porque caso você faça novamente tem uma consequência. E essa consequência é outra advertência e outra, eles costumam dizer dá nada não, e faz com que então se sintam impunes, com isso inconsequentes, e os níveis de indisciplina prejudicam o aproveitamento escolar até que perde a graça e tem evasão, daí porque então esse número absurdo de 34% de evasão escolar entre pessoas abaixo de 18 anos. Como o senhor avalia as atuais políticas públicas no tocante da violência nas escolas? Como o poder público, educadores, pais podem preservar e reverter essa violência no âmbito escolar? O que nós temos hoje, esse quadro agravado de indisciplina, vai às raias de tráfico de droga, lesão corporal e até homicídios. Tivemos incidentes mais extremos ainda, mas isso vem em decorrência desses anos todos em que essa geração de crianças e adolescentes se vê sem freios, fazendo o que quer, sem limites. O ProServe, que é um programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar, ele responde na proporção dessa disciplina. Sujou, limpa, quebrou, conserta, ofendeu, vai se retratar e até subtraiu, devolva. É o que nós chamamos de reparação de danos, mas não como uma medida socioeducativa, como é aplicado no caso dos infratores. A reparação de danos aqui está inserido no nosso regimento escolar de todo o Estado
e da maioria dos municípios do nosso estado de Mato Grosso do Sul por força de lei. Isso faz então com que as escolas devam limitar essa indisciplina com a reparação de danos. Acredito que com isso nós começamos a reverter esse quadro, fazendo com que essa geração de crianças e adolescentes, de alunos, passem a respeitar a vida e respeitar melhor o ambiente escolar. O debate sobre a segurança e violência dentro das escolas ganhou força depois do atentado ocorrido na escola de Suzano, que deixou um total de 8 vítimas e 11 feridos. Como o senhor acredita que tais casos poderiam ser evitados? Falta segurança dentro das escolas? O que contribui para o aumento da violência dentro do âmbito escolar? Há uma somatória aqui. Primeiro começa em casa. No incidente trágico de Suzano, tipicamente um adolescente que tinha baixa tolerância à rejeição, isso vindo por conta de uma criação totalmente avessa da mãe, usuária de drogas, expondo essa criança desde pequeno, então, à violência e a esse tipo de comportamento. É sabido que no caso de Suzano, o autor vem programando já de longa data, se espelhando em personagens de vídeos violentos. Não é diferente do que ocorreu em Realengo, do que ocorreu nos Estados Unidos, em Portland, em Columbine, sendo que eles acabam tirando a própria vida, para ver a que extremo isso vai. Acredito que há uma somatória aqui, primeiro o zelo, cuidado com os pais, aí isso reverte para a escola, sempre procurando saber quem são os pais dos seus alunos, que tipo de ambiente eles são criados. A escola está desprotegida, são poucas as cidades onde há uma ronda ostensiva policial nas entradas e nas saídas de alunos e professores. Dentro da própria escola não há uma cultura de controle de portões, as pessoas entram facilmente, quando os muros não são baixos demais, não temos câmeras. A nossa lei que está em vigor, com o apoio de todos os pais que até agora foram ouvidos, autoriza a revista de material. Então é preciso parar com essa hipocrisia a título de respeitar a individualidade do aluno, você deixar ele entrar armado na sala de aula, entrar com droga, isso é um absurdo, isso é uma hipocrisia. Para você entrar num banco, você precisa tirar até a moeda do bolso. Para entrar no aeroporto, qualquer objeto metálico que você tem no bolso, você precisa tirar sapatos, enfim. E numa escola não se tem esse cuidado. Precisamos então um pouco afastar a hipocrisia, trazer aquilo que realmente protege, reverter esse quadro de inversão de valores. O professor tem que ser responsabilizado dentro da sala de aula, o diretor é aquele que tem a autonomia de gestão, e precisamos valorizar melhor as nossas polícias, porque são deles que vem a nossa segurança. Como já dito, o senhor teve um marco na sua carreira na educação por conta do seu grande trabalho na área de direitos das crianças e adolescentes. Hoje, o que o senhor mudaria ou repensaria para a educação da capital? Precisamos urgentemente de uma capacitação dos profissionais da educação, da merendeira ao diretor de escola. Veja, nós trouxemos uma lei que traz proteção ao ambiente escolar, valorização do professor, e alguns gestores, alguns diretores sequer conhecem o próprio regimento. Precisamos cuidar melhor desse sistema de eleição, uma vez que, apesar de democrático, temos que lembrar que o nosso povo vota com descuido muitas vezes, vai votar no diretor de escola, vota no amigo do bairro, naquela pessoa mais simpática, naquele que está bem com todo mundo, e esquece de avaliar que o cargo de um diretor é o de maior importância dentro da escola, porque ele vai ser o gestor, ele é quem vai dizer o tom de orientação dentro da escola, seja para os profissionais da educação, para os alunos, para os pais, enfim, como um todo. Então, uma das coisas que eu vejo é chegarmos a uma avaliação melhor de diretores que tenham capacidade de gestão escolar, especialmente no que diz respeito à área pública. Recentemente, a deputada catarinense eleita pelo PSL, Ana Carolina Campagnolo, propôs a criação de um canal de denúncia contra manifestações políticas partidárias nas escolas.
em que os alunos enviariam filmagens de professores que estariam promovendo censura à opinião de alunos e a doutrinação ideológica em sala de aula. Em reação à proposta, o deputado da Assembleia do Mato Grosso do Sul, Pedro Kemp, apresentou um projeto de lei que prevê punição a alunos que filmarem os professores em sala de aula estaduais sem autorização. De que lado o senhor se coloca nesse debate? Acredita que isso é uma forma de coibir professores dentro da sala de aula, como alegam os críticos, ou é favorável que os alunos possam filmar livremente professores? E ainda, qual a sua posição sobre o projeto do Escola Sem Partido? Eu entendo que a nossa escola já está demasiadamente prejudicada por conta dessas desregras, por conta de pessoas desqualificadas que estão ocupando esses cargos. Um professor tem pouco tempo para esgotar o seu conteúdo programático. Ele deve se ocupar de ensinar o aluno de acordo com a ciência que ele abraça. Mais nada. Inclusive, o programa que nós defendemos, o PROCEV, ele reserva ao professor a sua função de dar aula. O artigo 6º do Estatuto da Criança e Adolescente diz que um dos elementos do tripé que sustenta a interpretação do Estatuto é o fim social. O fim social da escola é ensinar, transmitir ciência, conhecimento. E quem é o profissional que lida com isso diretamente? É o professor. Se o professor descuidar para, seja lidar com a indisciplina por muito tempo, ele vai perder o tempo precioso da aula. Que dirá usar do seu cargo para doutrinação ideológica, política ou de qualquer ordem? Eu sou absolutamente contra o professor desviar a sua função, porque ele vai estar lesionando todo o sistema e violando os direitos coletivos, individuais da criança e do adolescente, conforme o artigo 6º do ECA. Uma das suas principais bandeiras em seu ativismo político tem sido a defesa do projeto de lei Escola Sem Partido. Destaque em linhas gerais porque acredita na importância do projeto hoje na educação. Eu acredito que o Escola Sem Partido ele é extremamente importante para que o jovem, o adolescente, não seja doutrinado em nenhuma linha ideológica política. O Dr. Miguel Najib, que foi o advogado que descobriu, um dos primeiros que descobriu que a escola estava sendo invadida por linhas políticas, começou a perceber que em 2003 os professores iam dar aula com o voto do Lula. Começou a perceber que sua filha chegou em casa contando que o professor comparou Che Guevara a Jesus Cristo, dizendo que Che Guevara defendia suas ideologias, o seu amor, como Cristo defendia o povo. E é extremamente triste que isso aconteça dentro do ambiente escolar, onde o aluno confia muito do que o professor está falando, porque a criança dos 0 aos 12 anos, ela acredita nas autoridades que são compostas na frente dela. Então, o pai, a mãe, o professor, o padre, o pastor, o policial tem muita autoridade com a criança. E é covarde você pegar a sua ideologia política ou o seu pensamento religioso e trazer para dentro do ambiente escolar. É extremamente covarde. O que o Escola Sem Partido quer é que sejam pregados pequenos cartazes dentro da sala de aula falando dos direitos do professor e dos direitos do aluno. E dentro desses direitos, o professor deve respeitar a posição política e a posição religiosa de cada aluno que está dentro da sala de aula. Para mim é muito importante porque nós passamos aí quase 30 anos com alunos sendo doutrinados ideologicamente, em vez de estar aprendendo assuntos sobre a vida, sobre o crescimento, sobre a economia, coisas que realmente ele vai ter problemas no futuro. Os professores passam grande parte do tempo ensinando ideologias políticas e isso não traz crescimento para a nossa juventude. Caso você dispute o pleito municipal de 2020, quais seriam as principais propostas e bandeiras que você defenderia se eleito vereador? Se algum dia eu fosse candidato a vereador, não tenho nem partido, eu defenderia 100% a Escola Sem Partido. É uma pauta que colocaram dentro de uma gaveta e eu não sei se os vereadores não querem briga, confusão, ou os deputados não querem e não pegam ela para discutir. Eu traria de volta a Escola Sem Partido.
eu traria em discussão a extrema necessidade de haver uma mudança dentro dos postos de saúde. A saúde pública está abandonada, as pessoas que dependem da saúde pública sabem do sofrimento. Então, dentro dessas duas linhas, eu trabalharia firmemente. Escola sem partido e a saúde pública e demais, mas as principais seriam essas. No Congresso Nacional existe uma força muito grande chamada Frente Evangélica. Você percebe essa mesma força política aqui na capital do estado? E quais seriam pautas que o senhor considera interessantes e até mesmo importantes para a comunidade evangélica hoje no meio político aqui na capital? Eu acredito que nós temos uma frente evangélica aqui no estado. Ela não é tão forte quanto a de Brasília, mas eu acredito que tenha deputados que são voltados para as nossas pautas, voltados para aquilo que a gente pensa, que a gente quer. Eu acredito que de todas as pautas que algum evangélico, algum cristão queira discutir, a mais importante hoje é a reforma da Previdência. Ela é extremamente necessária ser aprovada, precisa se discutir, e após a discussão da reforma da Previdência, que é uma necessidade nacional, aí a Frente Evangélica pode pensar em outros assuntos, pode pensar em outras pautas que também são importantes, mas hoje a reforma da Previdência é uma pauta extremamente importante, deve ser discutida por todas as linhas. Agora para o Dr. Rafush. O deputado Lídio Lopes apresentou em 2015 um projeto de lei chamado Lei Rafush, inspirado em sua orientação que estendia às escolas da rede pública de Mato Grosso do Sul a legalização de Campo Grande, que obriga os alunos envolvidos em atos de vandalismo indisciplinar a reparar o dano, executando o serviço da própria escola, como limpeza de banheiros, reparo nos danos provocados na pintura, como pichações. Em 2017, o projeto de lei foi sancionado em primeira instância com o nome Paz nas Escolas. E com mudança no texto original, desde que começou a tramitar o texto, sempre carregou polêmicas e discussões de quem é a favor ou contra a medida. O senhor aprova as mudanças feitas no projeto original? E como o senhor rebate as críticas feitas pelos professores ao projeto? Bom, primeiro, foi aprovado por unanimidade. Parece que o problema maior era o meu nome que foi dado à lei. Eu não fui sequer consultado para que o meu nome fosse usado, mas me senti homenageado, até porque são mais de 20 anos de trabalho, dia a dia. Só em Campo Grande já tive com mais de 500 mil de pais. E este programa, o PROCED, que é o cerne da lei, já está em diversos outros estados, tramitando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, no Congresso Nacional. Inclusive, agora recentemente, eu tive a oportunidade de falar num congresso no Panamá, no estado do Panamá, e deputados de outros países da América do Sul também já levaram para lá. No entanto, a polêmica se deu puramente por questão ideológica, e isso não veio de maneira alguma afetar o cerne desse programa, que é a reparação de danos. O propósito dessa lei é responsabilizar aluno indisciplinado. Por quê? O Estatuto da Criança e Adolescente nos últimos 30 anos foi um desvio de finalidade na proteção integral. A proteção integral é o princípio estabelecido no artigo 1º. E por conta de também uma questão ideológica desviada, nefasta, hipócrita, lidou como proteção integral passar a mão na cabeça de moleque que aprontava o que queria. Esse programa resgata essa responsabilidade. Veja, a partir do momento que eu tiro a responsabilidade, o que é a responsabilidade? É a capacidade de responder pelo que faz. Na vida, tudo que você vai fazer, você responde pelo que você faz, em qualquer lugar. E é isso que vai dando importância ao cargo que se ocupa. Um professor, ele é professor porque ele responde pela sala. E é por isso que ele é autoridade dentro da sala de aula. Assim como o diretor,
é autoridade na escola? Porque ele responde. Os pais são autoridade nos lares porque eles respondem. O que é que nós fizemos? O estatuto esvaziou a responsabilidade, a gurizada não responde por nada, mas vem empoderados, são protagonistas dos direitos da infância e juventude. Então, como é que você dá a alguém poder sem responsabilidade? Isso perverteu essa geração. O nosso projeto de lei, que agora é lei, a lei que não é mais lei Arfuxa, é lei Paz na Escola, pouco importa o nome. O que importa é que foi preservado o que é de importante, que é a responsabilização dessa geração. Professores que eu conheço, que deram opinião contrária, são membros de sindicato. Porque em sua esmagadora maioria, onde quer que eu vá, professor que é professor apoia a lei e quer o aluno dentro da sala de aula responsabilizado, dentro da escola. Vale dizer que o professor é preservado em seu mistério de dar aula, porque ele tem essa finalidade. O fim social da escola é dar aula, é ensinar, e o professor está preservado. Quer dizer, ele não vai mais perder tempo em disciplina. A gestão, a coordenação vai dar o direcionamento segundo o regimento, e o professor continua dando aula. O professor que não gosta disso é o professor que está com preguiça de preparar a aula, porque agora vai dar tempo. O professor não vai mais se ocupar com disciplina, nem com catar piolho de aluno, nem qualquer coisa. Ele vai cuidar de dar aula. E infelizmente existem alguns professores, pouquíssimos, como estou dizendo, raríssimos casos. Eles não querem mais preparar a aula, mas vai ter que preparar, senão deve ser demitido por prevaricação. Em 2017, em uma audiência pública em Dourados para apresentar o PROCEV, o senhor foi acusado pelo Conselho Nacional do Ministério Público de ter contrariado o princípio do Estado laico por supostamente ter feito um discurso religioso na audiência. O senhor concorda com a acusação ou considera injusta? O senhor acredita que o Estado laico no Brasil se tornou hostil à comunidade cristã e à presença de influências religiosas nos espaços públicos? Primeiro, que eu respeito o Estado laico. E é por isso que nesse episódio, num estádio com 20 mil pessoas, eu consultei aos que estavam presentes se eles permitiam o fechamento com uma mensagem direcionada à pessoa de Jesus Cristo, que é o meu modelo de vida. Quando um palestrante faz sua palestra, seu trabalho, ele geralmente fecha com uma mensagem emocional e cita quem o inspira. A pessoa que me inspira é Jesus Cristo de Nazaré. E eu consultei os 20 mil participantes e eles foram quase que unânimes. Teve uma voz dissidente que estava lá a cargo de quem o enviou, um funcionário, e ele falou: isso aqui não é uma igreja. Eu disse: claro que não, é por isso que eu estou consultando. Quantos concordam? Eu digo sim. Foi ensurdecedor o sim. Isso inclusive fez constar em ata. E eu sempre faço isso depois que eu encerro 1h30 de palestra falando exclusivamente sobre o programa e sobre a responsabilização de alunos indisciplinados. No final, até porque o artigo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente diz que a criança tem direito a toda a formação moral, social, intelectual e espiritual. Está na lei, é lei federal. Eu fiz citação dessa lei no final e pedi permissão, que teve anuência daquela esmagadora maioria. Nunca foi violado algum direito nesse sentido. Inclusive, eu faço isso já no final, para que caso alguém não se sinta à vontade, não concorde, sendo minoria, possa ir embora, respeitando a sua objeção de consciência. No caso, foi o uso também de uma manobra política, nefasta para variar, sem propósito algum, de quem se arvora no direito, na bandeira de proteger o professor, e até hoje um pouco fez ou nada fez. É injusta sim a acusação que foi feita, tanto que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público mandou arquivar
entendendo que não houve violação alguma nesse sentido. No que eu preciso destacar é que nós precisamos de cuidar melhor do que se diz respeito ao laico. Laico não é ser ateu, e eu respeito inclusive os ateus. Caso não creiam, isso é, mas num estágio onde a maioria aprova e concorda, eu fiz e farei quantas vezes tiver essa aprovação. Nessa eleição passada, o senhor tentou uma vaga no Senado Federal pelo Mato Grosso do Sul. Mesmo não sendo eleito, obteve o maior número de votos aqui na capital, aproximadamente 163 mil votos, ou seja, 20,17% dos eleitores de Campo Grande, ficando à frente do ex-prefeito Nelsinho Trade e da senadora eleita Soraya Tronic, do PSL, partido do atual presidente. Com tal votação expressiva aqui na capital, o senhor estuda uma candidatura para disputar o pleito municipal em 2020? Eu, como procurador de justiça, estou sujeito a uma legislação que me torna menos brasileiro que os demais. Estou, então, assim, impedido de me pronunciar sobre assunto, o que vai ser reservado para um momento oportuno, se for o caso. O que vale a conquista que tivemos junto ao nosso Tribunal Regional Eleitoral, permitindo que promotor de justiça, como no meu caso, pudesse se licenciar para disputar uma eleição. E é dentro desse contexto de legalidade é que eu pretendo exercer, caso venha a disponibilizar meu nome futuramente para as próximas eleições. Gostaria de agradecer a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Harfuch, e sua consideração final sobre nossa prosa. Parabenizar a Republicano por esse trabalho fantástico que está fazendo através da imprensa, através da difusão do jornalismo, das entrevistas, permitindo que se repense muito daquilo que se perdeu nas últimas décadas, especialmente me colocando lá um amigo, pastor Lucas, uma expressão da juventude sul-mato-grossense que promete muito. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Também gostaria das suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite. O Diário Republicano, para mim, é um dos melhores jornais do estado, fala a verdade. Para mim é uma grande honra estar aqui, falando sobre esses assuntos que são de interesse público. E ao lado, o Dr. Sérgio Harfuch, que para mim é um modelo de homem, de caráter, de respeito, que eu admiro muito e que eu quero seguir muito aí. Obrigado, doutor. Obrigado.